Como Satanás impede nossas orações. Parte 2. A batalha no céu. Convocação de espíritos humanos. Eu era um mestre místico. Alcancei um nível muito alto no ocultismo. Quando me mudei para um novo bairro, à noite eu estava convocando todos os espíritos dos habitantes do meu bairro para aparecer e desfilar diante de mim. À medida que esses espíritos humanos aparecem diante de mim, eles tinham rótulos com seus bancos de dados e identidades e seus níveis de poder. Eu saberia se a pessoa é uma bruxa, um satanista ou um civil impotente. Existe uma lei no ocultismo que quando um místico chega a um lugar, ele deve testar o poder de todos antes de dormir. Você deve entender que, como cristão, você é testado todos os dias por bruxas em sua rua, trabalho ou igreja. Mesmo quando você dorme, você é testado, mas é protegido por Jesus. Eles também tentam atacá-lo e enfeitiçá-lo. Eu estava convocando os espíritos de todos para aparecerem diante de mim no bairro, mas notei que havia 3 espíritos de 3 jovens que não estavam respondendo. Se você está em Cristo, seu espírito nunca responderá quando você for convocado por satanistas e ocultistas. Após a investigação, descobri que eram cristãos e intercessores. Eu era capaz de fazer as pessoas dormirem mesmo durante o dia pela minha vontade. Isso geralmente era feito pelo raio de luz disparado pelos meus olhos. Bruxas e ocultistas têm dificuldade em encarar um homem de oração nos olhos, pois os cristãos podem liberar poderosos raios de luz de seus olhos. É por isso que quando um homem de oração encara uma bruxa nos olhos, a bruxa ficará desconfortável e tentará evitar esse contato visual. Agora eu tinha que lidar com espíritos que não estavam respondendo à minha convocação e conjuração. Eu tive que verificar seu poder e a intensidade de seu fogo, ou luz que eles estavam emitindo. Você deve notar que para os cristãos, além do raio de luz emitido por seus olhos, eles também têm colunas de fogo acima de suas cabeças. Quanto mais fogo um cristão tem em sua coluna, mais raios de luz em seus olhos. Mas há certos cristãos que tinham pouco fogo em suas colunas, mas forte luz nos olhos. Os olhos são um dos principais órgãos pelos quais os satanistas enfeitiçam e dominam as pessoas. Após minha investigação, descobri que um desses 3 jovens cristãos não tinha fogo em seu pilar acima da cabeça, embora houvesse luz em seus olhos. Eu decidi atacá-lo por causa disso. Além da coluna de fogo acima de suas cabeças e os raios de luz em seus olhos, os cristãos também têm autoridade automaticamente, mas isso não é suficiente, pois a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Você pode ter autoridade, mas os satanistas ainda podem estar ao seu redor, embora você esteja protegido por essa autoridade. Mas você precisa buscar poder submetendo-se a Deus em oração, e você gerará poder para resistir ao diabo. É isso que eles temem. Um homem de oração é um homem de poder. Então decidi atacar esse terceiro cristão porque ele não tinha poder. Eu fiz amizade com ele. Tenha cuidado com quem você faz amizade, pois a Bíblia diz que más companhias corrompem a boa moral. 1 Coríntios 15:33. Em primeiro lugar, eu impedi de frequentar a igreja, porque quando um cristão frequenta a igreja, mesmo que sua coluna de fogo esteja desligada, ele sairá com mais fogo em sua coluna, transmitido a ele pela reunião de cristãos, porque uma igreja é como muitos fogos colocados juntos. Mais tarde, convidei-o para se juntar a mim no meu negócio. Amado, seja qual for a proposta que lhe venha à vida, você deve estar em contato com o Espírito Santo. Minha primeira estratégia foi afastá-lo da igreja. A segunda estratégia foi enfraquecer sua vida de oração. Um cristão é tão grande quanto sua vida de oração no reino espiritual, então eu o deixei muito ocupado, para impedi-lo de ter tempo para oração. Mais tarde, esse cristão se juntou a mim para beber em boates. Deixe-me contar o que acontece em boates e bares à noite. Os satanistas vão ao banheiro e fazem xixi, e isso se transforma em cerveja e as pessoas estão bebendo. Boates e bares são lugares demoníacos. Os cristãos nunca devem ir lá. Este cristão retrocedeu. Meu objetivo era fazer com que esse irmão negasse Jesus Cristo, e os cristãos negassem Jesus por palavras e ações todos os dias. No reino espiritual, ações e gestos são importantes. Você pode não falar, mas um gesto que você faz constitui uma oração. Na boate, pedi rock, porque atrai muitos demônios. Então perguntei a este irmão: entre aqui e a igreja, onde estão a alegria e a vida? Ele respondeu: aqui. Essa resposta em si é uma oração no reino espiritual.
Então lhe perguntei: você aceita abandonar a igreja? E aquele, Jesus, como já estava enfeitiçado e sob influência demoníaca, confessou sua rejeição a Jesus. Você sabe que no reino das trevas, se você serviu a Jesus e se desviou, e se juntou a eles, você não terá 24 horas de vida, porque eles sabem que você pode se arrepender. Para evitar isso, você deve ser morto. Naquela noite, depois de confessar sua negação de Jesus, ele morreu de parada cardíaca. O segundo céu. Como um místico, eu estava vivendo duas vidas. Eu estava vivendo em dois mundos, ou dois reinos, o reino físico e o invisível, localizado entre o céu e a terra, chamado segundo céu. O apóstolo Paulo disse que não estamos lutando contra carne e sangue, mas poderes no lugar celestial. Na verdade, quando os cristãos oravam, eu era capaz de ver suas orações subindo como fumaça para o céu, e podia igualmente ver a resposta de Deus às suas orações na forma de pacotes descendo do céu. Mas esses pacotes desciam lentamente. Quanto mais o cristão perseverava na oração, mais o pacote descia gradualmente. Como o reino de Lúcifer está localizado no segundo céu, eles podem ver orações subindo como fumaça para o céu. Eles também podem ver a resposta de Deus descendo do céu na forma de pacotes. Eles são poderes demoníacos operando no segundo céu. Alguns deles estão funcionando como funcionários dos correios. Eles podem identificar de onde vem a oração, ou a fumaça, e também podem verificar a qualidade ou condição dessa oração subindo ao céu. Esses poderes demoníacos no ar verificam as orações, e também tentam determinar a responsabilidade das orações serem interrompidas ou bloqueadas, especialmente se o crente que está orando tem questões legais ou pecados que não são confessados, ou tabu proibido nas Escrituras. Esses demônios também perguntam e investigam a resposta de Deus, e quando eles veem um pacote vindo do céu e descendo para a terra, eles investigam para determinar quem é o destinatário do pacote. E uma vez que eles estabelecem a identidade da pessoa, eles vêm com uma estratégia para atingir e sobrecarregar o crente com todos os tipos de ataques, opressões, perseguições, porque eles sabem que uma bênção está a caminho. Esses demônios tentarão desesperadamente atacar esse crente com distração, fraqueza e peso para impedi-lo de continuar sua oração. Eles tentarão trazer desânimo para tentar impedir o crente de orar, porque sabem que um pacote está a caminho. Toda vez que uma decisão é tomada no céu, o reino de Lúcifer será o primeiro a saber. Eles sabem de antemão o que acontecerá na terra antes mesmo dos homens. Eles podem ver sua bênção chegando até você antes que você perceba. Portanto, eles tornarão sua vida mais difícil. É por isso que quando você percebe que quanto mais você ora, mais difícil fica. Você tem que entender que é provável que uma decisão tenha sido tomada no céu, e que uma bênção está a caminho. É por isso que você está sobrecarregado pelo reino das trevas, mas deve perseverar. Apesar das circunstâncias que se desenrolam em sua vida, você deve manter sua confissão de fé, pois a Bíblia disse que o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Mas se você ficar desanimado pelas circunstâncias em sua vida, e perder sua fé, e abandonar seu curso, ignorando que sua resposta já estava a caminho e que Deus já respondeu sua oração, então o segundo céu terá a base legal e justificação para bloquear seu pacote. O outro ponto é quando há pecado em sua vida que você deixou de confessar, sua oração pode ser prejudicada por esses pecados que você deveria confessar. Na verdade, sua oração subirá no céu ligada a esses pecados, e os poderes das trevas no ar podem impedi-la. Apesar desse pecado, Deus em sua misericórdia ainda pode responder a essa oração. Mas se você não confessou seu pecado, então, poderes demoníacos do ar do segundo céu terão legalidade para desviar a trajetória de seu pacote. Eles podem pegá-lo, e você nunca receberá. Uma reunião sob o Oceano Pacífico. Um dia participei de uma conferência internacional sob o Oceano Pacífico. Você pode se perguntar, como? Na verdade, não estávamos indo para lá de avião ou barco, mas por concentração e viagem astral. E lá encontrei as autoridades e as elites deste mundo físico, incluindo as autoridades eclesiásticas. Depois que a reunião terminou, aproveitei para conversar com a elite. Eles me disseram que os cristãos são mais altos na hierarquia da civilização humana em termos de poder, mas como eles não sabem quem são, devemos trabalhar para manter esse status quo. Eles disseram que os cristãos não conhecem seu mestre Jesus. Eles não têm ideia de quem é seu mestre, e que devemos impedi-los de obter esse conhecimento e consciência.
Devemos impedi-los de conhecer seu poder e capacidade para que possam operar em um nível inferior. Neste encontro subaquático, fomos instruídos a não deixar os crentes cumprirem seu compromisso cristão, seja oração, ou leitura da Bíblia, ou servir a Deus. Eu era capaz de ver a intensidade da vida de oração de um cristão. Eu poderia determinar se é mais alto ou mais baixo, e eu estava trabalhando para impedi-los de orar, e também impedi-los de obter suas respostas ou pacotes de Deus. Toda vez que eu encontrava um cristão que orava, eu tinha que trabalhar para desencorajá-lo e distraí-lo. Eu tinha a obrigação de impedir o cristão de orar. Era uma prioridade, porque é quase impossível atacar um cristão que ora, porque ele está coberto pela glória de Deus. Guerra nos reinos invisíveis. Os cristãos ignoram seu poder e identidade. Eles têm poder em sua boca e em suas palavras. Eles têm poder criativo. Na verdade, um dia em que eu estava operando na camada invisível deste planeta, vi uma mãe em nossa vizinhança orando. Ela estava fazendo oração de guerra espiritual, e atacando o reino paralelo. Ouvi quando ela disse: toma autoridade contra os demônios que operam neste bairro. Eu amarro todos eles. Eu estava observando, quando de repente vi todos os tipos de demônios que estavam operando naquela área sendo cercados por anjos. Esses demônios foram cercados, desarmados e despojados de seu poder, e impotentes, e foram acorrentados pelos anjos de Deus, por causa da oração de guerra espiritual dessa mulher. Eu costumava chamar esses anjos demoníacos quando estava no ocultismo, mas eles eram espíritos malignos. Eles foram paralisados por anjos de luz, como resultado da oração de autoridade dessa mulher. Deixe-me lembrá-los, cristãos, que vocês têm o poder em sua palavra, e sua palavra pode virar o mundo espiritual de cabeça para baixo. Você pode desencadear e iniciar uma guerra no reino invisível a qualquer momento, através de sua oração e palavra falada. Amado, o diabo sabe que não tem tempo, portanto, não está descansando. Ele está trabalhando incansavelmente para atacar os filhos de Deus. É apenas uma vida de santidade que tornará seus ataques impotentes.